Olá, bem-vindos à Universidade e Comunidade. É um programa de parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a Câmara Municipal de Araras. Lembrando que o nosso programa vai ao ar pela NET Canal 4, às sextas-feiras, às 19h30, com reprise de terça e domingo, às 19h30 e às quartas-feiras, às 20 horas. Bom, hoje eu tenho aqui comigo dois colegas e amigos pessoais, inclusive, professora Renata. Boa noite, professora Isabela, tudo bem? Boa noite, Jean. E o Jean, que é nosso aluno aqui do curso de Biologia. Tudo bem, Jean? Boa noite, professora Isabela. Boa noite, professora Renata. É um prazer estar aqui dialogando com vocês, compartilhando um pouco da nossa caminhada que estamos realizando na universidade. Ok, obrigada. Bom, vamos passar então a primeira parte, como sempre, para os destaques da semana. Professora Renata Sebastiani, por favor. Professor Josivaldo vai ficar triste, porque hoje eu vou falar de ranking e ele não está aqui. Ai, meu Deus. Bom, para o pessoal que está em casa, eu quero falar um pouquinho sobre os resultados do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, essa semana apareceu nos jornais, revistas, internet, na televisão, falando um pouquinho sobre o ranking das escolas, como os alunos se saíram. Este exame ele é particularmente importante para que as pessoas envolvidas na educação, inclusive os pais, saibam como está indo a educação no país e que estratégias devemos tomar para que a educação melhore cada vez mais, né? Essa prova do Enem foi feita para alunos do terceiro ano do ensino médio e tinha 4 provas objetivas e uma prova de redação, né? Números, né? O professor Josivaldo que está em casa, olha só, participaram mais de 15 mil instituições de ensino e mais de 1.200.000 estudantes. Este ranking das escolas, que todo mundo em casa pode acessar pela internet, leva em consideração também 3 critérios, né? O primeiro é o tamanho da escola, se ela é de grande porte ou pequeno porte. Se mais de 80% dos alunos permanecem na escola, né? Então a evasão escolar. E, por fim, o nível socioeconômico dos estudantes. Entre as 10 melhores escolas públicas, das 10 estão na região nordeste do país, né? Que interessante. É uma surpresa muito positiva, por um lado, né? Porque, inclusive, nas propagandas, a gente vê que há um incentivo para que a região nordeste, região norte do país, receba apoio, inclusive, na área de educação, né? Então, as 10 melhores escolas públicas do país estão na região nordeste do país, né? Agora, tem uma notícia triste, né? O desempenho dos alunos não foi o esperado, inclusive no quesito redação, né? Nenhuma das escolas, entre aquelas que têm os alunos com poder socioeconômico mais baixo, conseguiu resolver metade da prova. Isso é bem complicado, né? Metade. E o ministro Renato Giannini, ministro da Educação, disse, né, em relação a isso, vou ler para vocês em casa exatamente com as palavras que ele disse. Isso é uma invasão da desigualdade social dentro da escola. Isto é, os alunos com maior poder aquisitivo já chegam na instituição com um repertório que os coloca muito à frente daqueles que provêm das periferias do país. Não tem dúvida. Mais uma vez, a gente comenta aqui a diferença socioeconômica interferindo na educação. Muito. E é interessante porque eu vi um dado também sobre essa questão, que diz que a melhor escola pública do estado de São Paulo classificada está no número mais ou menos 2.500, para a gente ter uma ideia do que está se configurando como a educação pública do estado de São Paulo. Que é um estado economicamente rico, vamos dizer assim. O mais né? rico. O mais rico do país. É lamentável. É lamentável. Para não dizer outra coisa. Né? Tudo bem? Podemos passar para a próxima? Eu queria fazer um destaque sobre um manifesto que vários cientistas ao redor do mundo fizeram essa semana sobre o uso de inteligência artificial para fins militares, né? Então, existe aí
um grupo de cientistas bastante preocupados, e eu posso me incluir nesse grupo, né, com o uso da inteligência artificial para fins militares, ou seja, de que você tenha um computador que tenha possibilidade, seja ele dentro de um robô, dentro de um Android ou dentro de qualquer, sei lá, né? qualquer máquina, né, que não precisa ser pilotada por um humano, e ele tem licença, vamos dizer assim, entre aspas, para matar, né? Então, ele poderia disparar contra grupos que ele identificaria como de risco. Lógico que é importante também frisar que o uso militar pode ser para a paz, né? Então, eu acho que a preocupação desses cientistas, e eu também me incluo, é para que será usado, né? E como esse uso vai ser feito. Então, a inteligência artificial, não adianta a gente dizer, né, o pessoal que está em casa dizer, não vou usar nada que é eletrônico, não podemos apoiar o uso de inteligência artificial. Não é isso. Não é essa a questão. A questão é qual a finalidade dele, né? Para que ele será empregado? Então, as forças militares podem muito bem usar a inteligência artificial sem que seja para fins de violência, para a paz do país e de países vizinhos, né? Claro, então, eu acho que a questão é para que vai ser usado, né? Aí, onde, já né? assim... Oi? Onde vai ser usado? Né? Onde vai ser usado? Eu até ouvi, assim, a indagação de um professor, né, do Rio de Janeiro, que ele trabalha com a questão da ética, e ele estava falando de uma simples faca, né? Que a faca, ela é um instrumento tecnológico, né? Então, porque facilita você cortar a carne, por exemplo. Então, uma faca pode te ajudar a alimentar muitas pessoas, né? Mas nas mãos de uma pessoa que não está equilibrada, ela pode servir para matar o colega que está do lado, né? A pessoa que está do lado. Então, na verdade, o problema não é a faca, né? Mas quem faz o uso dela. Exatamente, né? E aí essa observação é particularmente importante nesta semana, que o Japão comemora, na verdade não comemora, né? Relembra os 70 anos de ataque a Hiroshima e Nagasaki, né? Como a gente mesmo estava conversando antes de começarmos o programa, imaginem se naquela época já tivéssemos o uso de inteligência artificial, né? E já fazendo um gancho também sobre o Enem, também comentávamos sobre como o Japão superou, né, o ataque, né, dos Estados Unidos, em que morreram entre 130 e 220 mil pessoas, né? O número não é exato porque muitas pessoas morreram depois do ataque em decorrência da radiação, né? E o Japão é um exemplo, se reergueu, dentre outros motivos, porque valorizou a educação do seu país, né? É sempre um investimento, né? Acho que é uma questão que a gente vem discutindo aqui em vários momentos, que a educação não pode ser entendida como um gasto, né? E ela deve ser entendida sempre como um investimento, né? E, infelizmente, né, muitas vezes na contramão, os primeiros cortes que a gente vê dentro do país são na área de educação. E se nessa época já foi, assim, um estrago muito grande, imagina agora na atualidade, né? O que já não pode ter evoluído em questão de armamento de guerra, né? Pois o homem hoje ele está indo muito além de suas necessidades. Eles pensam muito mais, talvez, na questão de dominar outros países. E às vezes a gente acaba esquecendo da simplicidade e de trabalho em comunidade com outros países e até mesmo com as pessoas, né? E às vezes acaba deixando de lado isso e dando mais preferência a essas novas tecnologias que às vezes não fazem parte do dia a dia da população em si mundial, né? Então acho que a gente tem que refletir sobre esse lado também, né? Nessas questões. Nessas questões. Muito bom. Ok? Então vamos passar para a nossa entrevista de hoje. O nosso entrevistado é o Jean Fabrício Massi. O Jean é aluno do curso de Ciências Biológicas aqui da UFSCar de Araras. E ele é da etnia Terena, né, e da aldeia Bananal, no Mato Grosso do Sul. É isso mesmo, Jean? Isso mesmo.
estudante ingressante de 2010, aqui no CCA, no campus Araras, extensão de São Carlos. E a gente vem desenvolvendo trabalhos e também com os estudantes indígenas. Eu sou um dos primeiros alunos das licenciaturas do noturno e a gente já está chegando ao fim do término do curso e a gente vai falar um pouco sobre essa caminhada e a importância dos estudantes indígenas que hoje estão vindo cada vez mais enriquecendo aí essas diversas culturas que estão presentes dentro da nossa universidade, né? É interessante a professora Isabela ter ressaltado de qual etnia você é, porque acho que todo mundo imagina que índio é tudo igual. Os indígenas são todos iguais, é todo mundo índio, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Na questão indígena, que muitas vezes aqui na cidade grande, né, as oportunidades e as manifestações das comunidades, elas estão surgindo agora, há tempos assim, não muito distante, né? Até mesmo porque a única universidade no Brasil que está abrindo, que tem essas oportunidades para os indígenas é a UFSCar. Hoje temos 29 etnias diferentes, né? Só dentro da UFSCar? Só dentro da UFSCar. Então, como é a diferença, né? Como é as etnias? No Brasil inteiro a gente tem comunidades indígenas e quando falamos indígenas não é só terena, né? A gente tem uma diversidade de etnias, né? E a gente pode é totalmente diferente de uma comunidade para outra, né? Em questão cultural que carrega em sua comunidade, na questão da dança, né? Na questão de sua religião, na questão de sua vivência, né? Na questão das regras que tem dentro das comunidades, na questão da distribuição de trabalhos, né? E também a mais importante, que é a língua, né? Que aí é um importante documento que as comunidades carregam para serem identificadas, né? E então a gente carrega assim toda essa diversidade, só que eu como representante terena, né, da aldeia Bananal, na língua banana, né, chama. E eu não só, né, carrego representando o povo terena, mas como também a diversidade. Eu carrego comigo todo um povo, onde quer que a gente passe nessa oportunidade, nessa caminhada que a gente está tendo, a gente leva sempre em consideração a nossa resistência, pois até hoje, a partir dos 500 anos atrás, do contato, né, com os não indígenas, houve-se bastante perda de culturas e também até foram dizimadas muitas etnias, né, mas ainda a gente tem uma grande quantidade que ainda estão na resistência, né, até mesmo das suas reservas, né, de suas terras, e que apenas querem viver como os seus antepassados ensinaram a sua vivência dentro da sua comunidade. Então, isso é muito importante. Muito importante. Jean, que outras etnias nós temos hoje na UFSCar, que você tem conhecimento? Assim, que você eu tenho citar? Conhecimento, assim, com vários estudantes, né, mas não sei se eu vou lembrar de todas as etnias. Aqui no campus de Araras, a gente tem, além de terena, temos os cambebas, né, tínhamos o Açu, que foi transferida, temos Chavante e tivemos um estudante Suruí também, só que ele parou a sua graduação, né, foi embora. E a gente tem 4 etnias só aqui no campus de Araras. Em São Carlos... tem a Umutina também. Em São Carlos tem... também. Tem o Mutina também, tem o Mutina aí, 5, né? Em São Carlos já tem mais etnias, né? Por ser um campus maior
né? Então ela tem uma diversidade maior nessa questão de etnia. Acho bem importante a gente ir colocando, né, exatamente para o telespectador, né, ficar mais ciente de que quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando de... Passar umas fotos também aí. A gente vai passar algumas fotos algumas que tem. diversidades assim, com os estudantes juntos, né, para ver a diferença. Perfeito. Então, inclusive, né, uma dessas fotos está relacionada com o simpósio que nós tivemos na UFSCar, aqui no Campus de Arara, semestre passado. E um assunto que nós discutimos um pouco foi da importância das reservas indígenas para a preservação da biodiversidade do país, né? Porque muita gente, às vezes a mídia acaba transmitindo a imagem de que os povos indígenas ocupam uma grande área, que essa área está improdutiva. Na verdade, é o contrário, né? Nós devemos a preservação de boa parte da biodiversidade do país aos povos indígenas, que não só sabem cuidar dessa área, como o fato de estarem ali faz com que ela não seja destruída. Perfeito. Até mesmo na questão das reservas que a gente falou, a minha comunidade mesmo, né, a minha etnia mesmo, ela passa por um momento muito difícil de luta, né, e que já vem se discutindo isso, que é a retomada, né, e eu faço questão de colocar aqui como estudante, porque eu também sou desse povo, e a gente tem aí um dos lideranças terenas, que é o Lindomar Terena, né, que tá puxando essa comissão, que está tendo essa responsabilidade de brigar pelos povos aqui fora, vamos dizer assim. E nós, como os estudantes também, a gente tem um entendimento maior, científico e um conhecimento sobre as leis aqui fora, a gente também tem que estar lutando pelos nossos direitos, né? E na minha comunidade, o pessoal está conseguindo uma boa parte. E essas terras, na época passada, elas foram ocupadas por fazendeiros, né? Então, se não me engano, são 37 mil hectares. E que, na época, a população terena eram menores, né? E aí a FUNAI ou alguma contradição sobre, né, os grandes fazendeiros e as organizações que eram responsáveis para estar cuidando dessas reservas, eles acabaram meio que arrendando essas terras, né? E que hoje a gente aumentou a população, cresceram-se as famílias, né? Hoje a atualidade já está mudada, queremos melhorar na questão da educação, né? Na questão da saúde, na questão da preservação cultural da língua, da dança, né? E a gente leva tudo em consideração a essas culturas que a gente tem, mas preservando também esse lugar que é nosso, né? Que foram invadidas, vamos dizer assim, e que às vezes a gente é visto na mídia como invasor, né? Os indígenas estão invadindo, né, as fazendas, né? Mas não é isso, a gente só está querendo o que já é nosso, né? Só está querendo retomar. Então é uma batalha muito grande e que a gente sabe que não vai ser nessa conquista de uma hora para outra, né? Vai levar tempo, mas nós, né, como representante e também os liderança, a gente sempre bate nessa tecla de resistência e a gente fala, enquanto houver um indígena, ainda haverá luta, né? Então a gente, não só nós, como também levamos em consideração os outros parentes, né, que a gente chama de parentes, as outras etnias também, que também estão nessa caminhada, né? E isso, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando aqui que o que acontece com os povos indígenas não é exclusividade. Então, eu sei que, por exemplo, comunidades quilombolas estão passando pelo mesmo problema, um exemplo no Rio de Janeiro. Algumas comunidades ribeirinhas de pescadores também passam pelo mesmo problema. E eu acho que isso tudo que você contou para a gente tem a ver com o fato de vocês estarem dentro da universidade, né? Qual é a importância de vocês estarem aqui? É justamente por isso, né? Com essa oportunidade. Às vezes a gente vê, né, na televisão, fala cotas, né? A gente tem cotas para índios
e negros. Na verdade, isso são reserva de vagas por direito, né? Então, isso, às vezes, a gente acaba vendo na mídia e seguindo, né? Sem ter um contato, sem procurar informações sobre o que realmente está acontecendo. Igual como quando aparece na televisão que as reservas indígenas, elas são cuidadas, né? Elas são reservas que têm organizações que são responsáveis pelos cuidados. Mas, na verdade, só quem está nas comunidades sabe o que está se passando hoje, né? Quais as dificuldades, quais são as lutas, né? Porque é muito difícil você ser de uma comunidade que só está querendo preservar, né, aquele território, enquanto os adversários às vezes querem tomar conta, mas ganhar em cima daquilo. Então, os povos estão tendo que, nessa luta, eles estão tendo que tomar decisões quase que sozinhos, né? Não temos representantes, até mesmo políticos, temos alguns, mas muito pouco, né? Que são interessados nessa questão de estar olhando de uma forma de preservação para essas reservas, né? Que isso vai servir próprio para nós futuramente, na questão da preservação da biodiversidade, ou até mesmo na questão da água, né? Do ar. Ou até mesmo preservação cultural e da vida de todos. De todos. Isso não vai servir somente para os indígenas, né? Isso vai servir para a população de uma mundial, forma geral, né? De uma forma geral. E eu acho interessante isso que você coloca, Jean, porque, infelizmente, nós temos aí um Congresso extremamente conservador que tem se mostrado muito pouco sensível às questões das diversidades de uma forma geral, né? Então, muitas vezes o que a gente percebe é uma legislação em causa própria, né? Ou de grupos específicos, que são grupos fortemente organizados no nosso país e que são exatamente esses grupos de autoexploração que você coloca, entendeu? Que vão utilizar o local, vão tirar os recursos e a gente nem sabe para onde vai. Isso nem fica para desfrute do povo brasileiro, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, né? E eu achei interessante, assim, a forma que a professora Renata colocou a questão, porque a importância de vocês estarem vindo para a universidade, de estar ampliando a gama cultural e, na verdade, entendendo melhor essa cultura nossa, né? Essa cultura branca, né? Que está aqui fora, que muitas vezes está pressionando vocês. Eu acho que gera um conhecimento para poder fazer uma batalha menos desigual, vamos dizer assim, né? Eu acho que a questão é essa. E para a universidade, né? Complementando um pouco do que a Renata disse, é um ganho imenso a gente ter essa diversidade ali dentro, né? A universidade não seria universidade se ela não contemplasse, né, toda essa diversidade, né? Então, acho muito bacana a iniciativa da UFSCar nesse sentido, né, de estar recebendo. Eu acho que é um início, a gente tem muito ainda o que avançar. E eu queria também que você, se possível, né, colocasse um pouquinho dessa questão, como é que é a vida universitária para os indígenas que estão aqui, né? Como é que acontece essa questão. Exatamente. Essa questão de estudantes indígenas dentro da universidade, ela ainda é nova, vamos dizer assim, né? Na questão de sua desenvoltura e tudo mais. Os primeiros indígenas, eles estão sendo muito importantes porque eles tiveram, né, abriram a trilha, né, e eles sabem os pontos que tem que ser melhorado. A gente tem um centro CCI em São Carlos, que é onde nós reunimos, né, e também discutimos sobre os cursos, né, e a importância dos estudantes dentro da universidade são justamente para que elas consigam conhecer o mundo aqui fora, né, porque temos líderes internos da comunidade, mas que eles não têm o conhecimento daqui fora, né? Até mesmo todas as questões políticas se encontram-se em Brasília, né? Como é que um representante de uma comunidade pode se deslocar até Brasília, né?
até mesmo esse líder, se ele só fala na sua língua, como que ele vai se reivindicar, né, numa plenária, juntamente com os políticos. Então, é muito importante que os jovens saiam da sua comunidade, estudem. E a gente é com orgulho que os lideranças das comunidades, eles têm os estudantes que saem, porque eles sentem que os conhecimentos que eles podem ter dentro, né, da comunidade, eles vão estar passando para a gente e a gente vai estar fazendo essa ligação entre universidade, comunidade e luta pelos direitos, né? Porque nós estamos estudando, a gente aprende português e tudo isso que a gente está aprendendo, isso nos enriquece na questão de ter mais conhecimento sobre diversos temas ou estudos, né, para que possa estar melhorando a sua própria comunidade, né? Então, aí não tem perdas e ganhos, somente trabalhos em conjuntos para a melhoria, tanto das comunidades quanto da universidade e também dos trabalhos que já foram desenvolvidos pelos alunos, né, e que não era conhecido pelas universidades, que hoje a gente está trazendo, não só na questão da resistência, como também os conhecimentos naturais das comunidades que a gente está transcrevendo, fazendo, né, livros, na questão dos conhecimentos tradicionais feitos pelas comunidades, até mesmo na questão das plantas, na questão de contos, na questão da religião, que elas têm que ser descritas, né? Porque pode ser que daqui a um tempo pode se perder se a gente não se preocupar com essas questões. Então, a importância dos estudantes estão aí. E a gente também se pergunta, né, nós que já estamos terminando a graduação, a gente que já está aqui dentro, para que a universidade está nos formando, né? Está nos formando para determinada área de trabalho, ou se ela está nos formando para que a gente consiga ter em mente essa visão de querer ter seus direitos, ou voltada a desenvolver trabalhos que são para a sua comunidade, em questão tradicional, em questão de terra, em questão de plantação, né? Do mesmo jeito que os alunos não indígenas se preparam para o mercado de trabalho, nós também trazemos uma carga para a universidade, onde a gente possa estar preparando para a volta, né? Ou seja, qual for, se o aluno não está voltando para a sua comunidade, ela possa estar conseguindo um cargo aqui fora, que possa estar beneficiando também outras etnias, não só a sua comunidade. Eu entendo que o que vocês vão fazer, entendeu, com essa gama de conhecimento aí, vocês é que têm que escolher, né? Que direcionar. A universidade não pode dizer, vocês têm que fazer isso ou vai fazer aquilo. Nem a né? universidade e nem a sociedade, né? As pessoas, é direito de todos estar na universidade. E o que você vai fazer com o diploma? Até eu mesmo, passa várias coisas na minha cabeça, né? Porque a maior parte do ano a gente está dentro da universidade, né? Convivendo aqui. E quando eu cheguei, eu tinha uma visão totalmente diferente, né? Quando eu saí da comunidade, eu pensava em melhorar a educação, e hoje eu estou seguindo nessa área da melhoria da educação. Mas a gente fica aqui fora, aprende as coisas, né? O trabalho científico e tudo mais. Aí você volta para a comunidade, o povo está passando por questão de retomada, momentos difíceis. Aí você já quer abraçar um outro serviço, né? Eu quero visar para isso. Mas a gente tem que ir levando, né? Adquirindo conhecimento, e a gente tem que se encaixar naquilo que a gente se reconhece. Perfeito, né? Jean. E a gente acha que vai ser melhor
se identifica. Se identifica com aquele trabalho. Né? Perfeito. Eu mesmo, futuramente, eu quero trabalhar com educação, começar com a educação com os jovens, né? Melhorando a educação dentro da comunidade, porque eu precisei bastante, né? Quando eu cheguei, ainda não tinha internet dentro da comunidade. E na atualidade agora ainda está começando, né, a questão da internet a entrar. Okay. Está começando. Então aí a gente percebe que tem como a gente melhorar, né? Tem como a gente batalhar. Nem tudo está perdido, né? Só basta a gente dar o suor, correr atrás, né? Que a gente consegue parcerias para estar realizando esses trabalhos, né? Sobre educação e também levando os conhecimentos. Muito bom, Jean, que a gente percebe que a gente teria aqui conversa para 2, 3, 4, 5 programas, né, Renata, no futuro. Eu queria agradecer demais a sua presença, tá? Agradecer você também, professora Renata. Agradeço. E dizer que estamos aí à disposição e obrigada aí pela audiência e até a próxima. Tchau.